noite, né? Boa noite a todos. Já? Claro, por favor. Boa noite a todas, a todos, né? Nós tivemos um probleminha de agenda, mas a gente já está com tudo organizado aqui e tenho certeza que quem estiver nos escutando vai gostar demais desse painel do 15º Congresso RECAD UFMG. Fizemos uma provocação à comunidade, aos alunos da universidade, para pensar os 36 anos da Constituição Federal e o que isso mudou em termos de acesso à justiça. Tem aqui do meu lado duas pessoas que são, além de queridas do ponto de vista pessoal, dois profissionais que eu admiro e reputo, que atuam de uma forma que leva ao acesso à justiça e que tem esta preocupação de também fazer uma assertividade em relação aos direitos humanos. Então, é uma alegria muito grande para nós aqui da universidade receber tanto o promotor Márcio Rogério, quanto também a auditora fiscal do trabalho, a doutora Cristiane Barros, para que a gente possa ouvi-los aqui neste congresso. Desculpa. Então, eu vou começar passando a palavra, sem grandes delongas, tá, doutora Cristiane? Aliás, eu acho que eu posso começar com o Márcio Rogério, que ele vai falar sobre o acesso, né? Então, pedindo desculpas à doutora Cristiane Barros, eu vou passar a palavra ao promotor, também mestre pela Universidade Federal, Márcio Rogério, que tem projetos e tem atuações belíssimas no campo do direito da juventude, no campo do socioeducativo e também no campo, e especialmente no campo da educação. Hoje o professor e promotor Márcio Rogério vai nos brindar com as suas considerações sobre a perspectiva do acesso à justiça. Então, muito obrigada por sua presença e é uma alegria estar aqui com o senhor, né, nessa sala tão, como é que chama, a altura de duas pessoas tão queridas como vocês são. Muito obrigada. Muito obrigado pelo convite, professora Adriana Sena, de cumprimentar minha querida amiga doutora Cristiane Barros, fiscal do trabalho, companheira de um projeto, de um programa, né, inspirado pela professora Adriana Sena e que nós juntos estamos tentando construir com mais um caminhão de pessoas, né, que participam em instituições e entidades que tratam do acesso a um direito fundamental, que é o direito à profissionalização. Eu falo aqui do programa de incentivo à aprendizagem de Minas Gerais, que é o programa Descubra, uma iniciativa pioneira e inovadora, da qual nós nos orgulhamos muito de fazer parte, doutora Cris Barros, né? E que começou numa audiência presidida pela senhora, doutora Adriana, que nos inspirou, e nós estamos até hoje aí, há 5 anos nessa caminhada, e agora acabamos de renovar o termo de cooperação interinstitucional do programa Descubra para mais 5 anos de trabalho. E nesses 5 anos foram mais de 1.000 jovens, adolescentes e jovens, em situação de extrema vulnerabilidade social, que foram inseridos em contrato de aprendizagem profissional, recebendo todos os direitos trabalhistas inerentes a essa condição de trabalhador aprendiz, gerando um impacto enorme na vida de cada um desses meninos e meninas e também das suas famílias, porque a gente tem, dentro do programa Descubra hoje, uma secretaria executiva que nos ajuda no tratamento de dados, e foi feito um levantamento com uma amostra de 100 adolescentes e jovens, e isso não foi divulgado ainda, mas eu já estou antecipando aqui. E esse levantamento está apontando que a renda média desses adolescentes, a renda média familiar desses adolescentes é em torno de R$1.000, renda média familiar. A renda per capita é em torno de R$250, considerando uma família de 4
pessoas e que, uma vez inserido em contrato de aprendizagem profissional, esse adolescente eleva essa renda familiar em praticamente 60%, porque ele vai receber metade do salário mínimo. Então, essa renda passa a ser quase R$ 1.700. Então, isso é um impacto importante dessa modalidade de aprendizagem profissional, dessa modalidade de acesso ao direito à profissionalização, que eu volto a dizer, é um direito fundamental. Está lá no artigo 227 da nossa Constituição Cidadã. E falando da Constituição, antes de prosseguir, cumprimentando também as alunas e alunos aqui presentes, né, do curso de Direito, também muito obrigado pelo convite por estar aqui conosco. Mas falando em Constituição e acesso a direitos, e falando da nossa Constituição Cidadã de 1988, a gente fica muito tentado a fazer um breve panorama sócio-histórico e político, né, do Brasil, do ponto de vista da nossa construção enquanto país, da nossa história e evolução enquanto país. Para poder falar de acesso a direitos, né, falar de titularidade de direitos, e acesso a direitos, exercício e efetividade de direitos. Nós somos um país do chamado mundo, do chamado sul global. Nós temos 500 e poucos anos de existência enquanto povo, né? Talvez a gente até possa dizer isso. Desses 500 e poucos anos, nós temos 400 anos de exploração colonial e escravocrata por um regime ocidental, né, europeu, português, branco, que, entre aspas, né, se apossou do nosso território, que era um território dos povos originários indígenas, até então, né, no século XVI, quando os portugueses aqui chegaram, e os portugueses, assim como os holandeses, os franceses, os ingleses, enfim, né, os espanhóis, dentro daquela cultura imperialista e expansionista europeia, que praticamente atingiu o mundo inteiro, coube aos portugueses ocupar aqui esse espaço. Não com o intuito de construir aqui um país, né, soberano e independente, mas com o intuito de fazer uma exploração econômica aqui para enriquecer mais a Europa. Claro que isso durou praticamente 400 anos, né, tiraram daqui, né, mataram os povos indígenas, vários, né, foram exterminados, foram escravizados, sequestraram no continente africano milhares e milhares, provavelmente milhões de pessoas negras que foram trazidas para cá em porões de navios, e aqui também submetidas ao trabalho escravo, né, a ferros, né, e sob o chicote dos capitães do mato. Claro que 400 anos disso não pode ser uma coisa que vai gerar, né, de uma hora para outra um país independente, soberano, né, com pessoas livres e todas elas titulares de direitos. Então nós já começamos com a chamada Proclamação da República, né, talvez, não vou nem me referir à Proclamação da Independência, né, em 1822, mas talvez porque não foi suficiente, né, para formalmente acabar com a escravidão. Mas no momento da Proclamação da República, quase que juntos, né, nós tivemos esses dois eventos. Formalmente, uma declaração de encerramento do regime escravocrata e, ao mesmo tempo, a proclamação da República, e o Brasil, então, realmente nasceu como país a partir daí. Até então, era, né, um império submetido a Portugal. Mas a partir da proclamação da República, a gente pode falar que nós passamos a ser um país independente. Que país foi esse independente que nasceu em 1888 com a proclamação da República? Um país ainda, um país, né, naturalmente extremamente rural ainda, né, apesar de estarmos em plena Revolução Industrial, mas o Brasil ainda era e continuaria a ser por muitas décadas um país predominantemente rural, dominado por coronéis, por latifundiários, por uma elite muito pequena e muito rica, que ainda vivia da exploração do trabalho das pessoas pobres, principalmente dos ex-escravos e dos descendentes dos ex-escravos. Nós estamos falando aí de algumas gerações, né, professora? Nós não estamos falando assim de 1000 anos, 2000 anos, né? Se você for pensar alguns povos, né, na China, no Japão, né, que tem histórias milenares.
Nós estamos falando aqui de algumas gerações, de um século e pouco, né? Um século e pouco, 100 e poucos anos. Isso é muito determinante para todas as nossas áreas de conhecimento no pleno século XXI. É muito determinante do ponto de vista do reconhecimento de direitos fundamentais de cidadania para todos os indivíduos. É muito importante do ponto de vista, sobretudo, da luta pelo direito à igualdade ou pelo direito do combate à desigualdade social e outras formas de desigualdade, como a desigualdade de gênero, né, a desigualdade, a própria questão racial, né, do racismo, tudo isso está entremeado nesse grande caldeirão que produziu esse caldo que somos nós hoje, enquanto país. Atravessamos um século XX bastante conturbado. Nós acabamos em pleno século XXI, em 2022, à beira de um golpe de Estado. Nós estivemos na iminência de sofrer um golpe de Estado. Depois de ter passado por tantos golpes de Estado, depois de ter vivenciado, né, em plena segunda metade do século XX, mais de 20 anos de um governo de exceção e ditatorial militar, que tantas violências praticou em detrimento das liberdades individuais. E mesmo assim, nós ainda escapamos por pouco de sofrer um novo golpe militar, político e militar, em pleno 2022, em pleno processo político eleitoral de renovação de 2022. Isso diz muito sobre o nosso auto-reconhecimento enquanto nação livre e soberana. Isso diz muito da nossa auto-identificação enquanto pessoas que compõem o povo, né? Falando aqui da palavra povo enquanto um elemento que integra o conceito de nação. Porque existe muita divisão no nosso país. Por mais que a gente fale que o brasileiro é cordial, que nós somos muito simpáticos, que a gente se dá muito bem, que não existe exploração, o fato é que nós somos um povo extremamente desigual, um povo extremamente dividido por vários tipos de critérios, né? De classe, de raça, gênero. Hoje em dia a gente tem um debate muito importante sobre orientação sexual, e sobre a liberdade que toda pessoa tem de definir a sua própria orientação sexual e de se reconhecer dentro de uma orientação sexual. Então, todos esses são debates que, de certa forma, acontecem em vários outros países, mas no nosso país acontece de uma forma muito determinante, porque tudo isso ainda serve a um discurso de dominação. E quando eu uso essa expressão discurso de dominação, eu estou dizendo que é um discurso contrário ao direito. E nós estamos aqui na Casa do Direito, né? Uma das mais importantes casas do direito do nosso país, que é a Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Nós estamos na Casa do Direito, falando de acesso a direitos, e eu faço toda essa introdução para poder dizer para vocês que o bom funcionamento da justiça, do Poder Judiciário, em um ambiente de democracia, em um país que se oriente e se guie pelo princípio democrático e que respeite o direito de participação política de todos os seus cidadãos e de todas as suas cidadãs, esse país ele tem que ter um projeto de desconstrução e de superação de qualquer forma de dominação e de qualquer forma de conduta ou de projeto que tenha como escopo a manutenção da desigualdade. Isso é muito importante. Então, o que acontece? A gente estava dizendo aqui agora há pouco, olha, o Brasil entrou no século XX com um enorme contingente de pessoas livres que não tinham condições de autossustento, porque elas foram libertadas após uma vida inteira de exploração e de cativeiro. Essas pessoas se viram por conta própria sem ter como se alimentar. Olha que coisa, né? Elas não tinham mais sequer como se alimentar, que dirá alimentar os filhos. Elas não tinham acesso às escolas. Só quem tinha acesso às escolas, né,
especialmente as universidades, eram os filhos das classes privilegiadas, os filhos dos doutores, dos grandes fazendeiros, dos latifundiários, dos grandes empresários. Para isso havia a escola, inclusive a escola pública, foi formatada para essas pessoas lá atrás. Né? A gente, até muito pouco tempo atrás, não se falava tanto em escolas privadas de qualidade. As escolas de qualidade eram as escolas públicas. Eram as escolas públicas, mas as escolas públicas não eram para todos. Eram só para os filhos das famílias que tinham uma condição melhor, porque havia, inclusive, uma prova para você entrar na escola pública. Eu cheguei a fazer prova, doutor, talvez tenha feito, fiz exame de admissão para entrar no primeiro ano do primário. Eu fiz o exame de admissão e depois eu fiz a outra prova para entrar na quinta série na escola pública. Na escola pública eu tive que fazer uma prova e vários coleguinhas meus na época não passaram nessa prova e ficaram sem porque não conseguiram. E fiz outra prova para o primeiro ano do ensino médio, né? Na época, nos anos 70, na década de 1970. Eu precisei fazer essas provas todas para entrar na escola pública. Então não era uma escola para todos. Quem trouxe a escola pública para todos foi a Constituição de 88. Assim como trouxe uma série de princípios e de garantias fundamentais que até então a gente não tinha. Porque se achava natural que o rico mandasse no pobre, que o rico explorasse o pobre, e ainda se acha isso natural, né? Ainda se acha isso normal, que a pessoa negra, o normal dela é que ela realmente não tenha posses, que ela não tenha acesso a um trabalho, a uma boa profissão, que ela não tenha acesso a uma boa casa, que ela não tenha acesso aos bens de consumo. Tudo isso é normal porque essas pessoas ainda hoje, no imaginário, elas são consideradas, em função da cor da pele, pessoas animalizadas e inferiores. E que, na verdade, se a gente olha hoje, no meu trabalho eu me deparo todo dia com meninos negros que são presos pela polícia porque estão praticando o tráfico de drogas, nas comunidades. Não porque eles queiram ser traficantes, é porque as contingências, né, comunitárias, familiares, né, de vida, às vezes acabam empurrando esses meninos para esse tipo de prática. Não que o fato de ser pobre justifique esse tipo de escolha, eu quero deixar isso claro. Eu entendo que não justifica esse tipo de escolha. Mas esses meninos são meninos negros, que a grande imensa maioria, né, cada 10 apreendidos pela polícia, seja por tráfico ou por qualquer outro tipo de delito, menores de 18 anos e maiores de 18 anos. Né, em torno de 7 a 8 em cada 10 são pessoas negras ou pardas. Ou seja, são os sucessores daquelas pessoas que 100 anos atrás haviam sido consideradas libertas da escravidão, mas que nunca foram libertadas da exploração econômica, da exploração do trabalho e da dominação extremamente essa dominação extremamente perversa social que faz com que eles permaneçam nessa condição e vão transmitindo essa pobreza de geração para geração, essa pobreza geracional. Então, para a gente poder falar de acesso a direitos e pensar, né, que em 1988, após numa década gloriosa que foram os anos 1980, não apenas no Brasil, mas no mundo todo, né? Nos anos 1980 nós tivemos a aprovação de vários documentos importantes sobre direitos humanos, né? Foi uma década em que se discutiu muito direitos humanos, porque a gente estava explodindo com as ditaduras aqui no continente latino-americano, na América do Sul, América Central, as ditaduras estavam começando a cair, aquelas ditaduras sanguinárias que a gente teve aqui. E também em outras partes do mundo. Então se falava muito das liberdades individuais, da liberdade de expressão, da liberdade de opinião, da participação política, né? Tudo isso era tema o mundo inteiro. Então isso foi muito discutido no plano também da Organização das Nações Unidas. E isso resultou em uma série de normas importantes sobre direitos humanos que ajudaram a alimentar o nosso debate na Assembleia Nacional Constituinte nos anos 1980. Quando a gente pega a Constituição de 88, a gente vê que ela reproduz muito do discurso e muito dos dogmas que foram pactuados, celebrados ao longo dos anos 1980 e que
estão retratados em documentos como, por exemplo, a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança e vários outros documentos relacionados à proteção da infância, inclusive dessa infância envolvida com a justiça juvenil. A Constituição, então, ela traz todo esse arcabouço cidadão e traz para nós, enquanto país, dentro de uma lógica que se falava muito na época de social-democracia e que depois o Fernando Henrique Cardoso traz por um lado de um liberalismo econômico e tudo, mas era um discurso social-democrata pelo qual se entendia que o Estado realmente deve, prover a todos os seus cidadãos os meios adequados de sobrevivência e de desenvolvimento. Isso significa a oferta de uma justiça independente e de qualidade, que possa solucionar os conflitos que venham a ocorrer entre as pessoas e entre as instituições de maneira eficaz e justa, mas também envolve um Estado que assegure as necessidades existenciais de cada pessoa em todas as áreas consideradas essenciais de políticas sociais. Então, saúde pública e gratuita universal. E nós criamos um sistema de saúde para atender essa gratuidade e universalidade de acesso de toda pessoa aos equipamentos de saúde, a uma consulta médica de qualidade, a uma internação de qualidade, em um estabelecimento de saúde de qualidade, acesso universal inicialmente ao ensino fundamental, e agora nós já temos, ao longo desse processo de implementação da Constituição, gradativamente nós estamos conquistando a universalidade para a educação infantil, ou seja, creche para a escola, e agora estamos prestes a alcançar essa universalidade de escola pública e gratuita para o ensino médio. Então, eu já falei aqui de saúde, falei de educação, nós temos o reconhecimento na Constituição do direito à assistência social enquanto direito subjetivo público de cada pessoa. Até então, não se falava em assistência social como direito. Se pensava, ao longo de todo o século XX, que a assistência social era tarefa da igreja, por meio das obras de caridade, dos projetos de caridade. Não se entendia a assistência social como obrigação do Estado e um direito do cidadão. A assistência social entrava nesse conceito de trabalho voluntário, né? Era nessa lógica. A igreja que promovia essa assistência e realmente promoveu essa assistência ao longo de muitos séculos. Mas finalmente, ao longo do século XX, se reconheceu esse direito enquanto direito de todo cidadão e obrigação do Estado. Então está lá na Constituição, assistência social enquanto direito de todo cidadão. Né? Previdência social, direito à aposentadoria, aos benefícios previdenciários, como por exemplo o auxílio-doença, auxílio-reclusão, auxílio-desemprego, né? Então, são vários os benefícios previdenciários que até já existiam antes da Constituição, alguns, mas foram ampliados e foram mais flexibilizados, né? Hoje a gente tem uma previdência muito mais forte. Direitos como o direito ao esporte, à cultura e ao lazer, tudo isso está contemplado na Constituição Federal. Uma forma de participação política nas políticas sociais básicas que assegura o espaço do cidadão comum por meio dos conselhos de políticas públicas, que são obrigatórios nas políticas sociais e são inclusive obrigatórios na política para a infância e juventude, por força também de um dos parágrafos do artigo 227 da Constituição, dando um espaço de democracia participativa para o cidadão e não meramente representativa, ou seja, eu tenho a possibilidade de por meio de um conselho, discutir com o prefeito o que deve ser feito em determinada política. E não apenas discutir o que deve ser feito priorizado no orçamento, como também depois controlar se ele está executando corretamente. Todo cidadão pode fazer isso por meio das entidades representativas, né, dos conselhos. Então a gente realmente deu um salto no cidadão muito grande. Dentro do acesso a direitos, então, a gente precisa pensar hoje, né? Olha, a gente tem realmente um arcabouço constitucional muito potente. Nós temos o reconhecimento dos direitos sociais, nós temos o reconhecimento do direito de participação política, a liberdade dos partidos, a liberdade de expressão. Nós temos uma Constituição que consagra o direito à dignidade da pessoa humana, que traz lá nos seus objetivos fundamentais da nação brasileira o combate à pobreza, né? e a eliminação das desigualdades. Agora, isso é um processo
de desconstrução e de reversão de tudo isso que eu falei lá no início da minha fala. Ou seja, toda essa tragédia que nós conseguimos construir em 400 anos, agora já 500 anos, né, 500 e poucos anos, toda essa tragédia ela precisa ser desconstruída por meio da garantia de direitos de todas as pessoas. Garantia de direitos que possam fazer com que as pessoas sejam cidadãos plenos e que elas possam ser, para usar aqui uma expressão que eu vou pedir emprestada da Convenção de Direitos da Criança, que a pessoa possa exercer um papel construtivo dentro da sociedade. Ou seja, que cada pessoa seja capaz de contribuir fortemente para que essa sociedade se desenvolva mais, se aprimore mais enquanto sociedade, que os direitos se aprimorem mais, que a gente possa ter cada vez mais pessoas cada vez mais felizes, cada vez melhor atendidas nas suas necessidades, sejam quais forem essas necessidades. Como diriam os titãs, a gente não precisa só de comida, a gente precisa também de diversão e arte. Né? E isso é verdade, é a mais pura verdade. Principalmente nas juventudes, né, doutora? Uma juventude que não tem acesso a possibilidade de acesso à cultura é uma juventude muito empobrecida. E é uma juventude que vai se transformar numa geração adulta também empobrecida, porque ela não foi alimentada do ponto de vista do espírito, né, e da alma, no melhor sentido possível. Então a gente está falando aqui de acesso a direitos. Né? Todo mundo hoje tem acesso à escola pública. A gente pode dizer que tem. Essa escola pública é de qualidade? Não dá para dizer isso. Não dá para dizer, porque os professores, para poder atender toda essa universalidade de meninos aí entre 7 e 11 anos de idade, entre 7 a 10 anos, só para falar do primeiro ciclo do ensino fundamental, a gente tem que ter muitas escolas, tem que ter muitos professores para poder atender toda essa massa e aparentemente a gente não vê sobrar dinheiro para poder investir em qualidade, em boa remuneração para os professores, investir em boas condições de funcionamento, estruturas, de equipamentos, computadores, internet, enfim, tudo isso que uma escola precisa para funcionar bem. Inclusive uma manutenção para que a escola seja limpa, bonita, né, e agradável para todos. Tem uma ambiência boa, tudo isso faz parte do conceito de boa escola. Isso a gente pode falar também no plano da saúde, de todos os direitos. E no campo do acesso à justiça, também temos essa dificuldade. Ainda temos uma justiça ainda muito elitista, excludente, uma justiça integrada, na sua imensa maioria, por juízes, promotores, advogados, que também são filhos de elites, a imensa maioria. Nós estamos hoje, para a nossa felicidade, sob a égide de uma legislação que procura compensar um pouco toda essa distorção que é a lei de cotas, né? A política de cotas. Toda a política de cotas é uma política extremamente importante para quem quer pensar em decolonialidade, né, e em resgate de direitos violados. A política de cotas é extremamente importante sob esse aspecto, para que a gente possa realmente ter acesso a esses direitos para todos, né? Principalmente para as pessoas mais excluídas e vulneráveis socialmente. Do ponto de vista do acesso à justiça, porque, evidentemente, como diz a Constituição, toda e qualquer violação de direitos pode ser submetida ao Poder Judiciário. E cabe ao Poder Judiciário assegurar o direito da pessoa que esteja previsto na legislação e que não esteja sendo atendido de alguma forma por quem tem o dever de oferecer a política pública, que é o Estado. Então a gente demanda muito contra o Estado. Eu, como promotor, e aí, né, falando da minha instituição, que eu tenho assim, muito orgulho de dizer, a minha instituição é a instituição encarregada da defesa do regime democrático, que é o Ministério Público. E é a instituição encarregada da defesa dos direitos difusos e coletivos e dos direitos individuais e disponíveis das pessoas. É o Ministério Público. Essa é a instituição do Ministério Público. Claro, organizada nacionalmente, federal, estadual, o Ministério Público do Trabalho, a gente tem vários ramos do Ministério Público. Mas essa é a função do Ministério Público. E o Ministério Público atua muito fortemente, mas também não consegue dar conta de tudo que precisa ser feito. Os promotores todos precisam ter, e as promotoras, a porta dos seus gabinetes abertos.
mas nem todos recebem a formação adequada e são devidamente conscientizados para entenderem a importância dessa porta estar aberta para qualquer pessoa na rua que possa entrar e querer saber sobre um direito seu que entenda que não está sendo atendido. Então isso é muito importante. Então quando a gente fala de direito de recursos coletivos, a gente fala do direito ao meio ambiente saudável, da defesa do consumidor, da defesa do patrimônio histórico, artístico e cultural. Tudo isso é objeto da tutela do Ministério Público. Assim como é objeto da tutela do Ministério Público, o direito de uma pessoa que não consegue atendimento numa unidade básica de saúde, ou o direito de uma criança que não consegue vaga em uma creche, ou de um jovem que não consegue uma vaga no ensino fundamental, ou de um idoso que de alguma forma tem um direito seu de preferência desrespeitado. Tudo isso faz, a pessoa com deficiência, tudo isso faz parte do trabalho do Ministério Público. Aí eu pergunto, o Ministério Público dá conta de tudo isso? Não dá conta. Ainda não dá conta. Talvez esteja longe de dar conta. Temos outras instituições importantes para poder trabalhar nisso. Temos a Defensoria Pública. A Defensoria Pública é muito importante. Todos os advogados e advogadas são muito importantes. Inclusive por meio de entidades não governamentais voltadas para a defesa dos direitos humanos, que a gente tem várias outras no Brasil, que são referência em assistência judiciária para pessoas pobres, pessoas que não têm condição de pagar um advogado. Tudo isso é muito importante. As próprias universidades, com seus escritórios jurídicos, com seus projetos próprios de estágio, programas de estágio, que também ajudam muito no acesso de direitos para a população menos privilegiada economicamente. Tudo isso, todas essas instituições são muito importantes. A Defensoria Pública está muito incipiente no Brasil. Ela precisa ser mais fortalecida, e ela precisa também fazer um exame de consciência para entender melhor o seu papel. A gente vive hoje no Brasil um processo que a gente chama de MPização da Defensoria Pública, ou seja, a Defensoria Pública quer ser Ministério Público e quer exercer o papel do Ministério Público em várias áreas. Isso não me incomoda, pessoalmente, isso não me incomoda. Eu acho que isso é muito importante também, mas isso não pode ser feito à custa do bom atendimento ao cidadão, naquilo que diz respeito ao interesse individual de cada um, e que o Ministério Público não pode defender. O Ministério Público não pode, por exemplo, representar um cidadão na justiça para resolver uma questão contratual que não tenha primeiro interesse econômico. Isso o Ministério Público não pode fazer. Não, independentemente do valor, o Ministério Público não pode fazer representação judicial de quem quer que seja, a não ser que seja um direito individual disponível que não esteja sendo atendido pelo Estado. Mas as questões, toda e qualquer questão de direito privado ou de interesse meramente privado, patrimonial, o Ministério Público pode representar. Quem representa é a Defensoria Pública. E aí, muitas vezes, você vai lá, tem uma fila ou espera enorme, porque a Defensoria não tem ainda profissionais suficientes para poder fazer esse atendimento. É importante que a Defensoria se fortaleça nesse campo da defesa dos direitos individuais das pessoas de natureza patrimonial, ou que não se caracterize essencialmente como um direito individual disponível, que o Ministério pode fazer essa defesa tranquilamente, não como representante da pessoa, mas como substituto processual. Então, eu digo tudo isso para que a gente possa perceber como as universidades, elas podem contribuir enormemente para não apenas ajudar na garantia da efetivação dos direitos das pessoas, como também ajudar na conscientização das pessoas sobre seus direitos, porque também tem esse lado. As pessoas não sabem os direitos que têm, elas não têm consciência dos próprios direitos, ou seja, são cidadãos que não conhecem os seus próprios direitos e por isso não são capazes de lutar por eles plenamente. E aí tem toda aquela questão cultural de uma submissão, que vem de todo esse processo histórico, tem que ser superada, e a gente tem que trabalhar muito em relação a tudo isso. Bom, eu já falei muito, falei demais, eu vou encerrar aqui por aqui para a gente poder ouvir a doutora Cristiane Barros. Nós vamos passar já a palavra para a Cristiane Barros, que vai trazer aqui para nós a questão. Mas deixa eu só falar uma questão aqui. Na verdade, eu acho que é tanto déficit de acesso, no sentido da população que é excluída, que as instituições, elas realmente,
Defensoria, o Ministério Público, até o próprio Poder Judiciário tem atuado em políticas públicas judiciárias, tem ido para fora exatamente para poder atuar nesse acesso a direitos. E dito isso, agora vamos ouvir, né, alguém do Poder Executivo, né, uma auditora fiscal, que vai trazer para nós aqui um pouco a perspectiva do direito à profissionalização. E se quiser falar também do Descubra, fique à vontade, viu? Obrigada, Cristiane, mais uma vez. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, doutora Adriana. É um prazer estar de novo aqui com o doutor Márcio, companheiro de jornada em defesa das crianças e dos adolescentes. Então, eu sou auditor fiscal do trabalho, é um cargo do Executivo Federal e que tem por atribuição a fiscalização do cumprimento das normas trabalhistas, né, da CLT e demais normas trabalhistas, na proteção dos direitos dos trabalhadores, alguns deles previstos, inclusive, pela Constituição, né, já lindamente citada e historiada pelo Dr. Márcio, que me antecedeu. Dentro dessas atribuições, a gente verifica o cumprimento de todas as normas no que se refere à jornada, ao vínculo empregatício, né, que é o primeiro dos direitos trabalhistas na relação de trabalho, ao direito às férias, ao repouso, ao excesso de jornada. Então, a gente verifica toda a legislação e eu trabalho dentro do Ministério do Trabalho num projeto, né, de proteção ao adolescente e erradicação do trabalho infantil. Então, dentre essas normas trabalhistas que fiscalizamos o cumprimento no empregador em geral, né, a gente verifica a inadequação de algum trabalho de adolescente ou criança, promovemos o afastamento dele nessa condição, e é bastante comum ainda em alguns segmentos de forma prioritária, como, por exemplo, comércio ambulante, né? Mas dentro de empregadores a gente fez uma ação fiscal bastante robusta no último mês. Identificamos muitos trabalhadores adolescentes em açougue, oficinas mecânicas muito, fábricas de calçados, trabalhando com cola, né, com produtos químicos que expõem confecções, então alguns sem direito trabalhista e previdenciário algum, mas também expostos a situações de riscos que prejudicam, né, seu desenvolvimento, sua saúde, às vezes a curto prazo e às vezes a longo prazo, e aí é difícil fazer esse nexo, né? Na nossa atribuição está o afastamento, quando encontramos trabalhando, notadamente quando há um empregador, alguém a quem ele está subordinado, e fazemos também o encaminhamento desses jovens para a aprendizagem. Então, outra legislação que cumprimos, eu coordeno o projeto de cessão de aprendizes no trabalho, é o artigo 429 e seguintes da CLT, que tratam da aprendizagem, uma obrigação legal que prevê a contratação de aprendizes em estabelecimentos com mais de 7 empregados, de natureza social ou econômica. Então, a gente tem clubes, por exemplo, banco, comércio, indústria, mais escolas, né, privadas. Então, vários prestadores, vários setores econômicos são obrigados a ter um percentual mínimo de 5% e máximo de 15% de aprendizes contratados. Dentro dessa legislação, a gente tem essa obrigação, né? As empresas têm essa obrigação de contratar, e no contrato de aprendizagem tem algumas diferenças, né? É um contrato trilateral, diferente dos demais contratos de trabalho, tem empregador, empregado e a entidade formadora, e esse jovem se submete a uma formação profissional ministrada dentro da carga horária de trabalho dele. Então, alguns dias eles estão na atividade prática, outros dias eles estão realizando atividade teórica, aprendendo aquela ocupação. Essa formação é ministrada serviços nacionais de aprendizagem, prioritariamente, que foram
criados para esse propósito, né? Senai, Senac, Senat, Sescop, Senar, Senat, os S's, né? Serviços, o sistema S, 5S. E hoje, a partir de 2000, por outras entidades também, entidades sem fins lucrativos, que têm por objetivo assistência adolescente e educação profissional, e também escolas técnicas e entidades de desporto. A entidade de desporto entrou mais recentemente e a gente não tem informação ainda no Brasil nessa área em vigor, nesse momento. Mas aí a gente abre aqui um diálogo sobre a execução do nosso trabalho, né, do Executivo Federal, no cumprimento de determinadas regras trabalhistas. Das regras trabalhistas implicam a lavratura do auto de infração com uma penalização financeira e encaminhamento para outros órgãos, como o Ministério Público do Trabalho, para que interpõe uma ação civil pública, né, e prossiga com outros desmembramentos judiciais para assegurar outros direitos individuais, não, mas difusos, né, dependendo do caráter, como, por exemplo, criança e adolescente, né, que são objeto de proteção. Dentro dessa atuação nossa, então, entendo que a existência dessas organizações, né, governamentais, acho que talvez não esteja sendo muito própria, mas o Ministério Público, o Judiciário, o Executivo, através da Auditoria Fiscal do Trabalho e outras auditorias, mas é o que a gente está conversando aqui agora, a existência desses órgãos de controle, eles são importantes para a consecução dos direitos que são constitucionalmente previstos, né? E deveriam ser assegurados mesmo antes dessa nova Constituição. Dentro da nossa atribuição, então, ao retirar do trabalho e ao notificar a empresa para o cumprimento da legislação trabalhista, da contratação de aprendizes, a gente já promove uma inclusão social. Desses jovens aprendizes, 40% estão no CAD único, então estão ali numa linha de pobreza, já são altamente vulneráveis, porque são estudantes de escolas públicas em geral, então já tem um corte, né, nos aprendizes de maneira geral, mas trabalhamos aí um pouco além, no objetivo de inserir jovens com maior vulnerabilidade social, né? Já fazíamos isso, Ministério do Trabalho, Auditoria Fiscal do Trabalho, ao retirar do trabalho, como coordenava os dois projetos, era muito natural que a gente fizesse um encaminhamento para a aprendizagem, né? Que a gente retira do trabalho, agora nessa ação fiscal recente, alguns jovens que a gente retirou do trabalho, trabalham por necessidade e ali ele vai ter a rescisão trabalhista, os direitos indenizatórios da rescisão, mas ele precisa dessa atividade. Então, é muito natural sair de algumas ações fiscais já ligando para alguns contatos, né, entidades formadoras, alguns empregadores também, que tem uma quantidade de vagas ali sempre disponíveis, supermercados, por exemplo, tentando já uma vaga para esse jovem que a gente tirou de uma atividade proibida, para que ele pudesse ingressar numa atividade que é possível, legal, permitida por lei, e que ele pudesse ter essa renda e outros acessos que a aprendizagem propicia. Então, a aprendizagem propicia não somente uma renda, os direitos trabalhistas e previdenciários, mas também a qualificação profissional, que é muito importante para esse público que ela absorve e muito mais ainda para esses jovens de alta vulnerabilidade dos quais estamos falando, né? Dentro da minha atuação, dos egressos do trabalho infantil, da minha atuação direta, mas nesse projeto de aprendizes, a gente já trabalhava com o público do acolhimento institucional. São jovens que vivem nos abrigos, abrigados, né? Que foram retirados da sua família ou porque eles morreram, ou porque sofreram algumas violações de direitos que os impede de viver com a família. É o último recurso, né, doutor Márcio, quando eles vão para o abrigo, para o acolhimento institucional, é porque definitivamente naquele momento, pelo menos, eles não poderiam conviver com os familiares ou eles não têm outro familiar. Então, é um público de muita vulnerabilidade. E
temos também os jovens em cumprimento de medida socioeducativa ou egressos das medidas socioeducativas, que também são jovens com esse perfil de vulnerabilidade e que foram alijados dos direitos que são constitucionalmente previstos, né? Então, é esse jovem que a gente vê trabalhando, não 100%, mas em sua maioria tem uma escolaridade atrasada, né? Tem uma dificuldade de se qualificar e de profissionalizar. São jovens que, em geral, uma empresa não contrataria num programa ali de seleção. Busca-se alguém já com ensino médio, né, com determinado perfil, que esses jovens de maior vulnerabilidade não possuem, né, principalmente no que se refere à desenvoltura, à questão da escolaridade, à autoestima, né? São muitas pautas. Eu trabalho com aprendizagem há muitos anos, mas esse público de maior vulnerabilidade, a gente aprende que é muita vulnerabilidade, assim, de achar alguns jovens, assim, eu já vivenciei situações em que fui abordada para comprar um produto, né, as balas, etc. Eu pergunto, indago sobre o interesse dele pela aprendizagem, e aí ele me perguntou, mas eu posso ir assim? Porque eu não tenho corpo para ir, né? Eu estou com um chinelão que alguém deu, uma bermuda esgarçada, então assim, o acesso é tão difícil, né? Porque a roupa que você... o dinheiro da passagem para poder ir a uma entrevista... Eu me emociono. Para ir a uma entrevista de emprego, ela é extremamente... É pouco, mas é muito difícil. Hoje a carteira de trabalho ela é digital e esse acesso, assim, alguns jovens até têm o celular, porque, né, dentro dessa atividade deles de trabalho, etc., eles adquirem, enfim, às vezes também não, né? Muitas vezes também não, eles adquirem quando ingressam na aprendizagem. Mas, gente, acessar o gov.br, você precisa de ter um e-mail, é muito difícil para uma camada da população. Então, assim, é muito interessante essa digitalização, essa forma de trabalho, né, de acesso, de casa se resolve um monte de coisa, mas isso é um acesso que a gente tem, né? Tem um público que isso é mais excludente. Quando a gente tinha as filas lá no Ministério do Trabalho, né, ninguém quer fila para tirar carteira, mas é uma coisa física, mais fácil de acessar. Eu falo das dificuldades que esse público com o qual a gente trabalha, vou dizer, do Descubra, muitas vezes perdiam a vaga por não ter emitido ou retirado, acessado a carteira de identidade não, de trabalho digital. Então, a falta da carteira, que é acessada por qualquer celular, etc., às vezes inviabilizava a vaga que já é difícil de conseguir, que é uma vaga para o público que não tem o perfil que as empresas desejam, né? Então, no Ministério do Trabalho, a gente começou a fazer assim, tem uma caixinha que eles vão até lá, caixinha que a gente deixa um dinheiro lá para poder ir, para pagar a passagem deles, né? Do nosso recurso próprio, e aí eles vão para lá, tá com a dificuldade quando a gente é acessado, né, pelos órgãos do Descubra, aí eles vão lá, a gente ajuda a tirar, emitir um e-mail, a criar um e-mail. Então são atividades que elas vão além do arroz e feijão ou daquilo que está escrito nas linhas da competência restrita que a gente tem de atuação. Então, a minha competência é de autuar, e aí eu falo por todos nós aqui na mesa, né, trabalhos que a gente conhece, que a gente vivencia, e nesse intuito de ir além e de ultrapassar as barreiras e fazer com que esses jovens vençam algumas barreiras para acessar aquilo que eles têm direito, né, aquilo que os meus filhos têm direito, né, que nasceram já numa situação privilegiada. A gente criou o Descubra, que era um projeto de inserção de jovens com maior vulnerabilidade. Esses jovens que eu mencionei,
Ministério já trabalhávamos com os egressos do trabalho infantil, pela naturalidade ali da atividade exercida, com os jovens no acolhimento institucional, por uma convicção, porque aos 18 anos os órgãos públicos não têm mais um compromisso, né, de sustentá-los. Então, aos 18 anos eles estão na rua, sem trabalho, às vezes vão virar moradores de rua e tal. E também dos egressos de medidas socioeducativas ou em cumprimento de medidas socioeducativas, que é um público que é ainda mais que conta com preconceito ainda maior, porque já cometeu um ato infracional, então é ainda mais difícil de acessar esses trabalhos formais. E a gente percebe que às vezes ele é o primeiro, esse vínculo empregatício dentro da aprendizagem com o salário diminuído, né, porque ele é proporcional às horas trabalhadas, as horas dos aprendizes são menores, é um número menor de horas, deve ser, porque são adolescentes e precisam de ter frequência escolar e os demais, os outros direitos constitucionalmente assegurados, ele precisa usufruir, né? Mas esse pequeno salário já faz muita diferença e às vezes eles são a primeira pessoa ali na família que tem um emprego formal, uma relação de trabalho legalmente constituída, com vínculo empregatício dos direitos, né? Então, nos unimos no primeiro momento, está faltando uma parceira nossa aqui, porque nós três criamos o Descubra, mais a doutora Luciana Coutinho, que é do Ministério Público do Trabalho, nesse intuito de juntar as mãos. E aí, conosco temos as nossas instituições, né? Temos os outros parceiros que vieram depois agregar, mas no início era o intuito de pensar em fazer com que esses jovens acessassem aquelas vagas que num caminho natural, a princípio, eles poderiam não acessar pelos critérios de seleção, né, naturais até dos empregadores, não somente na aprendizagem, mas como no contrato de trabalho comum. O Descubra cresceu, ele se avolumou, temos muitas empresas que fazem parte, os primeiros aderentes foram os supermercados, né? E isso, né, frutificou, temos muitos outros aderentes e eles podem ser acessados no Descubra MG, né, vocês podem obter maiores informações. O Dr. Márcio é hoje o coordenador do Descubra, o presidente, como se fala, né? Coordenador do comitê gestor da capital, e ele, acho que é um pouco disso, do ir além das atividades que estão sim também presentes ali, né, porque somos servidores públicos, independente do cargo, somos servidores públicos, a gente tem muita consciência do que significa isso, né? Eu sou servidora pública, meu trabalho é servir ao público e servindo nos diversos interesses que estão dentro da minha competência. Por exemplo, quando notificamos empresas, a gente busca sempre a interiorização, novos municípios onde não tem ainda essa oportunidade. Então a gente se articula para poder levar, para democratizar, para levar para o interior, porque na capital você tem maiores chances, mas a gente precisa de levar isso também para o interior, para ele se fixar lá, né, para levar essas oportunidades para lá. Nos encaminhamentos que a gente faz para a aprendizagem, nas articulações de vagas, né, nas articulações com outros órgãos. O trabalho infantil a gente só combate com o trabalho em rede, né? Então, é um resumo um pouco do que a gente faz. Eu acho que, se o doutor Márcio quiser me complementar em relação ao Descubra, eu acho que é importante saber que é uma união de esforços governamentais e não governamentais. Como eu disse, iniciamos em 2018, quando ele nem se chamava Descubra, né? As primeiras as atividades ali. Depois ele ganhou o nome, se avolumou, mas esse trabalho que começou lá atrás hoje tem grandes repercussões. Acho que o doutor Márcio até mais ambientado com os números, né, que pode complementar. Em outros municípios do estado, com um número grande de empresas e oportunidades, a pré-aprendizagem, a qualificação, né, porque esses jovens eles são tão carentes dos outros atributos e direitos que são, né, constitucionalmente garantidos, mas não necessariamente acessados, que entendemos da necessidade de eles fazerem uma qualificação, uma preparação
porque nem a aprendizagem, que é uma vaga que tem toda uma tutoria ali, eles não davam conta pelo estado de vulnerabilidade. É isso. Muito obrigada. Eu queria, na verdade, fazer uma pergunta para os dois. A pergunta não é direcionada a nenhum de vocês, mas na realidade a gente pensar juntos, né? Porque você bem falou, faltou uma dos quatro mosqueteiros ou das 4 mosqueteiras, sei lá, né? Dos 4 mosqueteiros que estiveram juntos lá naquela audiência pública, que na verdade foi uma ideia da Luciana Coutinho, que descobriu que tinha um processo sobre a minha relatoria, né, e que valia a pena pelo setor, que era um setor que dava para começar, né? E hoje, imaginar que o Descubra, ele já fez 5 anos, e naquele dia lá que eu estive para ver a nova assinatura, né, do termo de renovação do Descubra, e escutar aquela secretária de dizer que os números eram, né, da questão do que é. Gente, eu acho que o Descubra já virou política pública. Acho que só ainda não política pública mineira, política pública de Belo Horizonte, de Minas Gerais. Mas para mim, pelas coisas que a gente viu naquele início e hoje a gente escuta, e aí escutar que vai estar renovado por mais 5 anos, ou quer dizer, daqui a 5 anos você vai ter 10 anos dessa ideia disso, que é uma coisa que é inclusiva, que é acesso à justiça, como vocês dois disseram, que é acesso à profissionalização, que é acesso a direitos, né? Eu fiquei pensando, linkando com o que foi dito hoje de manhã pelas jovens, né? E o que eu acredito que vocês escutem também, que é a questão da gente, deles entrarem na faculdade, porque eu lembro que a gente vê no site do Descubra, eu nunca tinha pensado que como é que falaram naquele evento, que alguém que não fosse traficante ia conversar comigo, que podia ser meu amigo. Olha, gente, isso é muito forte, isso é algo assim que sabe, olha como é que chama? O futuro que essa pessoa tem na vida dela, né? É zero, porque aquilo é a única oportunidade. Então a gente realmente não pode ter uma visão, às vezes uma visão preconceituosa das nossas realidades, né? Às vezes de escolher outra coisa entre passar fome e entre fazer alguma coisa. Gente, não cabe moral aqui, não cabe, me desculpem, mas não sei se eu estou ficando pragmática, mas eu acho que a gente tem que pensar sobre isso desse ponto de vista. Então, quando a gente escuta alguém que não tinha sonho nenhum, passar a ter um sonho, que é um sonho de estudar, de estar na universidade pública, e foi isso que hoje nós escutamos aqui de manhã cedo, das 3 jovens que vieram, que participam do Emancipa, que é esse cursinho popular. Eu que estava pensando, se a gente não conseguisse unir esforços, porque me pareceu que é possível, tanto do Descubra ir a esses espaços onde tem esses jovens do Emancipa, quanto Emancipa ir nesses espaços para falar do que eles têm feito, porque a ideia, e aí mediado por nós da universidade pública, sabe, doutor Márcio, porque o Emancipa como cursinho popular, né, e como um movimento, que é algo que parte, o que eu acho muito bacana, que é muito parecido com o que a gente fez, né? Uma boa ideia, vamos fazer, né? Então, hoje o Emancipa tem vários lugares do Brasil, mas é um movimento de uma educação de Paulo Freire, numa horizontalidade, numa perspectiva de atrair o jovem, porque ali é um espaço de
bom para ele, gostoso, etc. Então, se a gente não conseguiria pensar de, eventualmente, desse jovem que quer estar na universidade, dele fazer o Emancipa, porque o Emancipa hoje, pelo que as meninas disseram para nós, ele oferece um curso aos sábados, no Centro de Referência Juventude, sábado de tarde, como também para aqueles que trabalham todas as noites. Então, com essa oferta noturna, eles conseguiram agora uma turma que está chegando ao final do ano, fizeram agora, entendeu? Então a jovem prestou aqui o seu depoimento dizendo, olha, meu primeiro Enem, a minha nota era desse tamanho que eu vim da Universidade Pública. Era desse tamanho. E na Universidade Pública, ninguém me ensinou a sonhar. Foi a fala dela. Que a professora fala da Universidade Pública para nós. Onde que é falado da Universidade Pública? Lá, quando eu fui por uma vaga no Colégio Arnaldo, pelo fato de eu ser filha de uma pessoa que trabalhava lá. Quer dizer, então foi uma vaga conseguida, lá que ela escutou sobre a UFMG. Então, a escola pública não fala na possibilidade deles continuarem estudando e estudando numa escola pública. E isso me foi algo que eu imagino que também no Descubra. Isso no Descubra, nos nossos jovens aprendizes, isso também não seja dito. Então, eu fiquei imaginando que mediado pela universidade, mediado pelo RECAD, alguma coisa assim, a gente pudesse fazer encontros e o Descubra também pudesse, sei lá, dentro desses cursos do Senai, do Senac, fazer algumas palestras sobre direitos fundamentais, sobre direitos dos jovens, jogar o jogo, né, que a gente fez aqui na Federal, que é o jogo Fala Jovem, sobre o Estatuto da Juventude, né, jogar com eles para que eles possam aprender direitos de uma forma lúdica, porque a gente sabe que nem todos vão conseguir, a gente tem consciência disso, mas fiquei imaginando se 2025, né, com 47 anos da Constituição, o Tomás falou também a respeito, né, de direitos, dessa luta e a gente assusta mesmo, o Tomás tem toda a razão, de jogar para cima toda a luta de direitos que nós tivemos assim, muito próximo, sabe? Foi por uma pessoa que estava lá e falou assim, não, como é que era o nome da medida? Que a Janja falou que não fizesse, né? Garantia da lei e da ordem, ao GLO. GLO, quer dizer, exatamente, uma pessoa que teve uma visão de uma visão de que não, os civis não fazem isso, né? Então, quer dizer, a gente seria muito próximo. Então, como direito é luta, como direitos humanos são uma construção, como disse a Flávia Piovesan, sempre em construção, ela teve lá no lançamento do livro da professora Gabriela Delgado. O que vocês acham disso? Vocês acham que é possível essa parceria, que agora é pronto, né? O que vocês acham disso? Eu estou estendendo a mão para responder aqui, doutora Cris Barros. Não, mas outro dia nós fomos procurados pela doutora Nádia Bondinho, que é uma advogada trabalhista que tem um escritório em Belo Horizonte muito grande, e ela queria conhecer o programa Descubra, e nós agendamos então uma reunião, e ela foi muito generosa porque ela levou um grupo de empresas, levou a Fundação CDL, ela própria articulou e convidou essas pessoas. Você foi convidada para você a gente articulou no grupo, né, ela estava presente lá no evento da CT. E ela tem uma advogada que trabalha com ela, a doutora Paula, que é do Emancipa. A doutora Paula me explicou sobre o Emancipa. E nós estamos assim, para agendar uma reunião para poder articular essa parceria. Como é que nós podemos encaminhar os nossos meninos do Programa Descubra para o Emancipa,
se o Emancipa pode eventualmente ofertar algum tipo de formação nos espaços de privação de liberdade de adolescentes, como atividade complementar. A gente está aguardando assim, a possibilidade da agenda da doutora Paula, de poder sentar e começar a construir isso. Então, doutora Adriana, a gente já está nesse caminho, assim, as coisas dos astros confluem, né, para que as coisas se encontrem, né? E tomara que dê certo, assim, me parece realmente é uma iniciativa muito importante, que tem a ver também com o direito à profissionalização, porque na medida em que você prepara o jovem para o ingresso na universidade, isso é uma etapa da caminhada da profissionalização, é uma etapa, eu diria que é uma etapa preparatória que nós temos na nossa preparação para o ingresso em uma vaga de aprendizagem. Ou seja, esse adolescente ele é fortalecido, ele é preparado, ele é orientado, ele é documentado. Seria um outro eixo com uma oferta de preparação gratuita para o ingresso da universidade, que, né, é o curso profissionalizante que todo mundo quer, na verdade, né? É ter uma formação universitária de nível superior. E os meninos que nós acompanhamos e abraçamos, que são a nossa prioridade, como o doutor explicou, são os adolescentes que estão respondendo por ato infracional, que são os mais excluídos e aqueles que enfrentam mais preconceito e dificuldade de acesso, porque todas as portas se fecham para eles. Aqueles que estão sem o acolhimento de uma família, ou seja, estão em uma instituição, sem ao desabrigo da própria família biológica, da família extensa, e aqueles meninos que já estão sendo explorados no trabalho infantil, que estão fora da escola, são dessa exploração. São os três segmentos que nós consideramos de mais extrema vulnerabilidade, dentre tantas outras, porque o próprio estado de pobreza já é uma situação de vulnerabilidade, né? Por falta de acesso aos recursos para ter acesso a determinados direitos que a vida oferece. Então já é uma coisa, inclusive, reconhecida, né, pela regulamentação da aprendizagem, que trata, por exemplo, o aluno de escola pública como um sujeito que tem uma preferência nos contratos de aprendizagem também, assim como os demais segmentos, né, os egressos do sistema prisional, os jovens do sistema prisional, jovens com deficiência e pessoas com deficiência, né, a todo um rol de prioridades que a regulamentação reconhece, né, com muita justiça, inclusive, né, reconhece com muita justiça de que a gente deve priorizar essas pessoas que estão nessas circunstâncias de vida na oferta da vontade de aprendizagem. Não quer dizer que seja só para elas, mas elas devem ser priorizadas, né, e o descobrir existe para priorizar aqueles que estão lá na ponta mais extrema de vulnerabilidade, que são, né, se a gente for pensar bem, um menino que estuda numa escola pública, mas que é um bom aluno, que tem uma boa retaguarda familiar e que vai concorrer a uma vaga de aprendizagem, se ele vai concorrer com um adolescente que foi tirado lá do tráfico de drogas, esse adolescente do tráfico vai ter a menor chance, né? Ele vai ser excluído, é certamente um processo seletivo. O Descubra procura, então, o Descubra procura quebrar essas barreiras e flexibilizar as exigências para que esse menino possa ser aceito. E a gente conseguiu inserir aí nos últimos 5 anos mais de 1.100 adolescentes em empresas. Isso não é pouco, realmente não é pouco, porque não é crise, porque teve toda a pandemia, teve toda a dificuldade, um aprendizado cotidiano, porque você trabalha metodologia, você percebe às vezes os erros e demora para perceber, para corrigir, né? Porque não é algo simples, é algo bastante complexo. Entender os sentimentos do adolescente, a expectativa dele, as dificuldades que ele tem, da família, da comunidade, tudo isso a gente tem que aprender nesse processo, né? Até como se comunicar com esse adolescente, você tem que aprender nesse processo, porque às vezes uma palavra mal colocada afasta, né? Ou gera uma desconfiança, e a pior coisa que existe na política de atenção à infância e juventude é você quebrar a confiança. Se você quebra a confiança, você perde o trabalho. Você tem que trabalhar o tempo inteiro, onde quer que seja, você tem que trabalhar vivo. Algo que as escolas precisam também, né, aprender e fortalecer. Alimentar esse vínculo de confiança do aluno do professor, do professor para com o aluno, com a direção, com o grupo pedagógico. As relações de confiança e de afeto, elas são muito importantes em todo o processo educativo.
elas são muito importantes, isso faz parte da minha dissertação de mestrado, um pouquinho, né? Então isso é muito importante levar isso em conta, sabe? E esse aprendizado é cotidiano. Eu queria fazer uma complementação aqui com a experiência que a gente tem com os aprendizes, né? A gente, além de fazer esse trabalho de fiscalizar e, né, esse convívio natural que a função me permite, a gente acolheu no Ministério do Trabalho, na Superintendência, inclusive aqui pertinho, 10 aprendizes, hoje tem 8 conosco, alguns desistem, alguns não dão conta do percurso, isso é fato, né? Mas temos 8 lá, sucesso total. E a jovem que está conosco na nossa sala, né, que trabalha conosco, a gente é órgão cedente da experiência prática. Então, algumas empresas, a prática nela é muito difícil. Alguns segmentos que estão listados, inclusive, na norma. E aí, por exemplo, construção civil pesada, que é no decorrer das estradas, como você emprega, coloca ele para fazer a prática lá. A própria construção civil, às vezes é difícil de colocar dentro do canteiro de obras, do escritório menor, prestação de serviços, enfim, alguns segmentos essa prática é um pouco mais difícil. E aí o aprendiz pode fazer toda a teoria e prática na entidade formadora ou em um órgão cedente da prática. E aí havia uma empresa obrigada a contratar e ela não tinha esse local e a gente acabou cedendo por essa experiência para que eles pudessem ficar lá. E mesmo não tendo custo para quem recebe, às vezes há uma rejeição inicial pelo trabalho de ter que acolher, por esse público. Imagina, a gente recebe para prestar serviço ali, sem nenhum ônus, sem nenhum custo. E às vezes é difícil de recebê-los, né? A gente teve alguns órgãos que nos recebeu e a gente decidiu que não, então vamos receber porque a gente precisa de dar o exemplo. Então, sucesso total lá. Mas enfim, ia falar da Duda que está conosco lá, Maria Eduarda, ela foi retirada do trabalho infantil doméstico, ela era babá, e ela está conosco. Eu tenho até um videozinho aqui, porque a gente, recentemente saíram os números, houve uma queda bastante grande no número de trabalhadores infantis no Brasil, e em Minas Gerais também, e aí sempre pergunta qual que é a alternativa ao trabalho infantil, e aí a aprendizagem, e ela foi encaminhada pela aprendizagem uma ação fiscal, que eu inclusive participei junto com o Tadeu, o coordenador do trabalho infantil, retiramos ela do trabalho, e aí assim que surgiu a vaga, a gente alocou ela nessa aprendizagem. E aí ela fala no depoimento, falou aquele dia, e nesse depoimento que ela gravou, a televisão foi lá e ela aparece, quer aparecer, né? Tem o outro Isaac, que também foi trabalho infantil, ele se sente orgulhoso de contar a história dele, então há toda uma autorização para aparecer. E ela falou assim, hoje eu quero ser bióloga, eu quero fazer faculdade, eu não pensava nisso. Você não deseja aquilo que você não conhece, aquilo que está extremamente distante de você. Na medida em que você começa a arrepiar, trabalha 30 anos com esse pessoal encantado. Na medida em que você começa a conviver com outras pessoas, não é só a qualificação, não é só a prática, não é só a habilidade prática do exercício que você faz, conviver com colegas que têm um nível de instrução diferente, conviver com gente que ali, no nosso caso, fez um concurso e ascendeu socialmente, profissionalmente, a partir de um concurso público. Né? Ter essas possibilidades, ela falou, não pensar, eu penso em ser bióloga, e eu fui também porque ela fala muito bem, muito bem. Aí eu falei, você vai ser professora? Porque ela disse, não, eu quero ser pesquisadora. Então é lindo. E aí, nesse depoimento que eu relato, né, que não é meu, é da minha jovem, das nossas meninas, eu acho que é um caminho poder oferecer a eles os meios para que eles consigam alcançar a vaga desejada. Eu acho que primeiro fazer esse movimento de despertar o desejo, isso aqui é possível, isso é para eles também, existe esse mundo, e esse mundo, né, essas oportunidades, elas são acessíveis, elas podem ser acessadas, né? E o acesso através do programa Emancipa, não é, Emancipa? Na verdade, a gente conseguindo fazer essas reuniões e essas amarras, o que o RECAGE faz? O RECAGE ele traz para dentro
ele traz para conhecer a universidade, a gente faz palestras aqui, então quer dizer, a pessoa vem a esse território, que não é um território que ela acessa, ela vai ao campus, e a gente, quando vai ao campus, a gente tem sempre uma toalha imensa, a gente faz um piquenique, eles trazem coisas que a avó fez, que eu fiz, que eu aprendi não sei aonde, ou que tem alguém lá perto da casa deles que faz. Então, assim, ou seja, uma partilha mesmo, conhecer o campus, e a gente faz geralmente no dia que tem aquela feira em que você fala das profissões. E aquilo, olha, gente, aquilo é realmente meu sobrinho que nem, ele ficava assim com aquele papo, sabe, de escola privada, federal, não sei, cara, tá. Olha, ele falou assim, não há, virou o pai dele no dia que ele voltou, ele falou assim, não há outra possibilidade na minha vida. Eu vou ser da UFMG. Então, acho que conhecer e trazer, fazer toda essa interlocução nesse espaço, a gente consegue construir isso também. Além dos alunos nossos conhecerem estas outras realidades e o Centro de Referência da Juventude, que a Paula, né, hoje junto com as meninas, ela estava dizendo, a Paula esteve aqui hoje, né, dizendo com as meninas dessa apropriação, que no início eles conseguiam 3 meses, depois 3 meses, aí chegou um dia, a prefeitura falou assim, vocês estão vindo aqui, vocês estão vindo com jovens, então vocês vão poder fazer o Emancipa aqui dentro. Então, quer dizer, olha, você vê o jovem também se apropriando desse espaço do Centro da Referência da Juventude. Olha, eu não tenho palavras para agradecer essa conversa, essa coisa deliciosa, esses projetos que já, a gente é bom de projeto, né? A gente começa assim, quando vê, já virou uma outra coisa do imenso. Não tem palavras, é uma alegria muito grande para mim receber vocês aqui na casa de Afonso Pena, na cabeça da gente, né? Que é tão importante, como disse, né, o doutor Márcio, a gente se orgulha muito de ser este espaço, né, de construção de ciência jurídica, mas também de formação de profissionais que poderão cerrar fileiras conosco no sentido de ser voltados à realização dos direitos humanos. Muito obrigada, viu? E até uma próxima. Obrigada, gente.